Continuando os estudos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, vamos falar um pouco sobre o direito internacional privado. Lembrando que a LINDB também regula as normas de direito internacional privado. No entanto, o direito internacional privado não regula relações jurídicas. Ele pertence ao direito interno e somente regula o conflito de leis no espaço, que está relacionado aos fatos interjurisdicionais. São aqueles que acontecem fora do Brasil e que ainda contêm pelo menos uma das partes sendo brasileira. Assim, o direito internacional privado ele é regido por alguns princípios norteadores, que são o princípio da cortesia internacional e o princípio da territorialidade. O princípio da cortesia internacional é aquele que informa que os julgamentos estrangeiros eles devem ser respeitados. Dessa forma, a homologação de sentença estrangeira que é feita pelo STJ não tem análise de mérito. É apenas analisado a legalidade extrínseca, ou seja, uma legalidade formal. Em relação ao STJ fazer a homologação de sentença estrangeira, está lá no artigo 105, inciso 1i da Constituição Federal, que diz que compete ao STJ processar e julgar originariamente a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Já em relação ao princípio da territorialidade, este é mitigado, e ele diz respeito à aplicação da lei somente a fatos que são ocorridos localmente. Dessa forma, esse princípio informa que não é possível aplicar uma lei de um país estrangeiro a um fato que ocorreu dentro do Brasil. No entanto, esse princípio ele é mitigado no Brasil, dando aso ao princípio da territorialidade mitigada, pois ele conjuga o princípio da territorialidade, que se encontra no artigo 8 e 9 da LINDB, com o princípio da extraterritorialidade, que se encontra no artigo 7 e 10 da LINDB. E como vamos estudar detalhadamente esses artigos, nós não vamos lê-los agora. No entanto, a lei aplicada deve seguir algumas regras, conjugando assim o princípio da territorialidade mitigada com o respeito à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, nos termos do artigo 17 da LINDB, que diz que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Dessa forma, a conjugação do princípio da territorialidade mitigada, mais o respeito à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes, possibilita a aplicabilidade de leis, atos, sentenças e declarações de vontade internacionais. Bem, conforme apontamos nas aulas de Direito Processual Civil, o processo é um instrumento da jurisdição. Ele está relacionado à exteriorização da soberania nacional. Portanto, qualquer procedimento relacionado ao direito ou sistema procedimental deve ser realizado e delimitado pelas regras nacionais. Assim, o procedimento a ser usado, mesmo nas relações que envolvam direito internacional, deve ser o procedimento nacional. E esse procedimento é aquele que é regulamentado no direito processual. Dessa forma, o princípio da territorialidade mitigada está relacionado ao direito material. E como apontamos nas primeiras aulas dessa playlist, a LINDB regula estas normas quando existem conflitos entre as normas nacionais e as normas estrangeiras. Nesse caso, começando pela personalidade jurídica, que conforme descrito no artigo 7º da LINDB, determina o domicílio da pessoa como regra. E o artigo 7º diz que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Quando a pessoa não tiver domicílio, considera-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. E isto é chamado, por sua vez, de teoria do domicílio, que está ligada à regra de conexão, que regula a regra aplicável a relações jurídicas multiconectadas para aplicação de direito alienígena. E no Brasil é adotada a regra do estatuto pessoal, que nesse caso é o domicílio da pessoa. Portanto, nesse primeiro momento,
o início, o nome, a capacidade, o direito de família e o fim da personalidade são regidos pelo domicílio da pessoa, conforme acabamos de ler no artigo 7º da LINDB. E isto é relevante, pois pode regular a questão da personalidade jurídica do nascituro. Lembrando que no Brasil, a lei protege apenas os direitos do nascituro, nos termos do artigo 2 do Código Civil, que diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E observe que, pondo a salvo os direitos do nascituro, no Brasil, não significa que o nascituro tenha personalidade jurídica. Logo, poderá eventualmente o nascituro exercer direito e contrair obrigações, pois em seu país já tem personalidade jurídica. Lembrando que, conforme lemos, quando a pessoa não tem domicílio, o domicílio será o lugar de sua residência ou onde encontrar-se.